Se você está aqui, provavelmente já terminou de ver a série sobre o nosso diabinho favorito, né não? Bom, então espero que você também saiba que, se não assistiu, é bom dar meia volta para evitar spoilers. O Anjo Caído voltou com tudo. Sinceramente, assim que saiu a 5ª temporada, eu nem vi o fim de semana passando de tão perdido que fiquei naquele corpo. Quer dizer, naquela trama toda entre anjos, demônios e policiais relativamente normais. Mas diz aí, nem tudo foi respondido nessa temporada, não é? Sempre sobra uma coisinha ou outra, além de, claro, sempre ter alguns detalhes que nos apegamos para criar teorias mirabolantes em nossas cabeças o tempo todo. Então, chega mais que eu vou mostrar algumas coisas que fiquei pensando depois de ver o Capeta em ação mais uma vez. Anjos e demônios permeiam toda a trama de Lúcifer. Criaturas celestiais e do submundo com poderes cósmicos que existem desde antes do tempo ser tempo, filhos diretos de Deus ou servos do coisa ruim. E sendo quem são, suas características envolvem o básico, como super força, agilidade, resistência e, claro, a imortalidade. Então beleza, você tá lá se achando o máximo com a sua vida eterna no plano dos mortais, curtindo suas bebidas caras e o seu clube de luxo, até que um dia você descobre que, aparentemente, ser um anjo não significa ser indestrutível. Ok, como eu disse, anjos são imortais, então não adianta socar, cortar ou até mesmo atirar neles, como o próprio Lúcifer deixa bem claro desde o primeiro episódio, e Amenadiel e outros seres celestiais demonstram no decorrer da série. Aliás, acho que ao longo do primeiro episódio, o Lúcifer deve tomar uns 16 tiros sem problema. Mas aqui entra um pouco da teoria. Depois desse ocorrido, Lúcifer percebe no episódio 4 que ele não é tão indestrutível assim. Além disso, no episódio 5 da 5ª temporada, também temos a informação de que Lúcifer escolhe ser vulnerável perto da Chloe. Só que, pouco tempo depois, Lúcifer se impressiona quando fica novamente imortal perto dela. Isso lá no episódio 8 da 5ª temporada. O que diabos está acontecendo? Porque escolha dele eu acho que não é. Especulam que Lúcifer tenha passado sua imortalidade para Chloe de certa forma. Ué, mas como assim? Não, é sério, para pra pensar. Depois daquele primeiro episódio que ela toma um tiro, Chloe nunca mais passou por um perigo do tipo. No máximo, ela só ficou com um sanguinho escorrendo do nariz na 2ª temporada e, depois disso, nada de grave aconteceu com ela novamente. E detalhe, ela sangrou porque foi envenenada não muito tempo depois de ter beijado o Lúcifer. E nós sabemos o que acontece quando os dois... Bem, enfim, eu não ficaria impressionado se soubesse que o Anjo Caído passou sua imortalidade para Chloe em um momento tenso para pegá-la de volta só lá na 5ª temporada. É ardiloso esse demônio, hein? No assunto de Chloe e Lúcifer, existe outra teoria sobre a invulnerabilidade dele e a relação dos dois. Já não é mais segredo que o nascimento de Chloe foi uma ordem divina e ela foi criada para o Lúcifer especificamente. Ah, mas essa teoria ignora a anterior. Tá, provavelmente, mas vamos lá. Uma coisa que podemos ver na série é que anjos têm o poder de mudarem a si mesmos dependendo de como eles se veem de verdade, no seu subconsciente. Por exemplo, Lúcifer, quando tem a certeza de que ele é um monstro, ganha características de tal, com suas asas e rosto diabólicos. Já Amenadiel perde parte dos seus poderes, pois se julga indigno deles. Agora, sobre Chloe e Lúcifer, depois que a relação deles fica completamente íntima e eles até fazem aquela troca de poderes, o diabinho fica todo nervoso sobre ter os poderes roubados e blá blá blá. Mas no fim, ele entende que a relação dos dois pode ser sobre um fortalecer o outro. Então a teoria é, e se o amor de Lúcifer faz ele se sentir poderoso, invencível até? Não seria tão absurdo assim, hein? Falar mais um pouquinho da Chloe, a nossa detetive favorita feita sob encomenda pelo pai de todos. Por que Deus faria isso?
Qual o objetivo dele com isso? Afinal, ele não fez ela para agradar o seu filho mais rebelde, eu imagino. Então, vamos lá. Para entender essa teoria, primeiro precisamos falar de Miguel. Sim, o Lúcifer 2.0, o irmão irritante do Tinhoso. Pois nós sabemos o quanto ele é manipulador e o quanto ele tem inveja de seu irmão gêmeo. Eu também teria, afinal o Lucy é muito mais carismático do que ele. De qualquer maneira, Miguel falou algumas vezes que ele tem um grande plano. Esse eu ainda não sei exatamente qual é, mas pode envolver essa teoria. E se Miguel, que fez a cabeça do Lucy para ele sair de férias no mundo mortal, tiver conseguido manipular até mesmo seu pai a fazer Chloe nascer? Não é incomum que Deus e anjos consigam prever grandes coisas. Então, o que impede Miguel de ter convencido seu pai a fazer Chloe nascer, depois ter convencido Lúcifer a ir para o mundo dos mortais, sabendo que ele iria, uma hora ou outra, conhecer a detetive Decker, fazendo-o ficar vulnerável, se as teorias anteriores estiverem erradas, claro, para aí então Miguel poder acabar de vez com a raça do seu irmão? Chloe é um presente ou uma armadilha? Fica aí o questionamento. Sinceramente, olha que bebezinho mais fofo esse Charlie. Quanto ao nome, eu não sei. Acho que eu prefiro as sugestões do Amenadiel, como Zoriel, Asmortiel ou Jackiel. Menos Ezequiel. Acho que esse não combina. Mas olha só, sabemos que esse bebê não tem muito o que falar ou fazer na série, a não ser coisas básicas de bebê. Mas ele se torna muito importante no decorrer da série. Uma coisa que vemos preocupar muito Amenadiel é o fator da imortalidade de Charlie. No começo, ele tem certeza que seu filho será um grande guerreiro, imortal, um ser angelical em diversos sentidos, mas ele mesmo não sabe muito bem o que esperar, uma vez que ele mesmo diz que isso nunca aconteceu antes, uma humana e um anjo. Mas será que isso é verdade? Você quer mesmo que eu acredite que nos milhares de anos de existência humana e bilhões, mais ainda, de existência dos anjos, eles nunca tiveram um rolo sequer? Difícil. Mais difícil ainda de acreditar pelo fato de Remiel ter vindo buscar o bebê para levá-lo para a Cidade de Prata. Se esse protocolo de buscar um híbrido anjo-humano existe, então isso só pode ter acontecido outras vezes. Mas aí você pode me dizer que acha que o Charlie, na verdade, é 100% humano porque até já pegou um resfriado. Mas e o que falei antes, sobre anjos se alterarem de acordo com a percepção própria e subconsciente deles? Charlie, sendo um bebezinho, não faz a menor ideia do que está acontecendo, em momento algum. Então, provavelmente, se ele demonstrar características angelicais, vai ser lá pra frente. E isso se contarem pra ele as suas origens, claro. Sem contar que só sendo um celestial pra aturar aquela cara do Lúcifer. E aí, acha alguma dessas teorias plausíveis? Ou mesmo concorda com alguma delas? Vimos muito acontecer nessa série diabólica, mas com certeza ainda tem muito por vir. Se você se sentiu perdido com alguma coisa, vai lá e dá uma revisada nessa série incrível para louvar o Senhor das Trevas. Agora dá uma licença que eu vou me benzer.